Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Eu vou comentar um comentário da irmã Xênia, mas antes eu preciso agradecer todas as pessoas que se alegraram conosco. Eu coloquei neste canal um vídeo de família do balé da Raquel e alguns irmãos manifestaram aqui as felicitações e eu agradeço por aqueles que se alegraram conosco, tá bom? Deus abençoe a todos. Agora vamos aqui ao comentário da Xênia. Xênia Matos Molino Leite. Ela disse o seguinte: se há mágoas e ressentimentos com qualquer pessoa ligada à ICM ou com a própria instituição, nos perdoem. Xênia, a questão do perdão ela é muito mal compreendida pelas pessoas da Igreja Maranata, e, obviamente porque elas aprendem errado na Igreja Maranata. Uma questão tão central, tão importante, tão fundamental, e infelizmente as pessoas na Igreja Maranata elas não aprendem a questão do perdão na Maranata, e quando aprendem alguma coisa, aprendem errado. Então, vejam só, você diz o seguinte: então se existe mágoa, ressentimentos com alguém da Maranata ou com a própria instituição, nos perdoem. Xênia, perdão é uma coisa personalíssima, porque depende de arrependimento. Então, por exemplo, somente a pessoa que pecou, ela pode se arrepender. Então, pedindo perdão, ela pode ser perdoada. Você não pode se arrepender por outra pessoa, entendeu, Xênia? Então, por exemplo, você não pode se arrepender por Gedeuti. Se Gedeuti não se arrepender, como ele vai ser perdoado? É uma questão dele, é ele que tem que se arrepender. Porque se ele disser, não, eu estou certo, não fiz nada de errado, não tem nada que ser perdoado, então, ponto final. Como que vai se estabelecer o perdão se não há arrependimento? Então, você não pode pedir perdão nem pela Maranata, nem por Gedeuti e nem por qualquer outra pessoa. Você pode pedir perdão pela ofensa que você fizer, entendeu? Então, por exemplo, você me ofendeu? Então, você percebeu que eu estou ressentido com você? Que eu estou magoado com você? Foi isso? Então, você pode falar em seu nome. Você pode dizer: Solon, eu te difamei, eu te caluniei, eu espalhei para todo mundo aí que você era um herege, que você era um caído, que você era um apóstata. E então eu sei que você ficou sabendo, que você ficou muito chateado, inclusive, com isso, você ficou magoado com esta minha atitude. Então eu me arrependo e eu quero te pedir perdão. Aí eu digo: não, Xênia, é claro, perdoo sim. Agora imagine, Xênia, se eu nem sei o que você fez, como é que eu vou te perdoar de alguma coisa? Eu nem sei o que você fez. Então a primeira coisa que precisa acontecer é a confissão, entendeu? Então você confessa que você realmente fez alguma coisa errada, que você fez alguma coisa má, e aí a pessoa ela pode te perdoar. Eu estou falando aqui na questão do perdão horizontal, tá bom? Não no vertical. Inclusive, Xênia, eu fiz uma enquete há um tempo atrás, coloquei no canal Maranata Anátema sobre a questão do perdão, e a gente percebe que muitas pessoas não têm uma compreensão sobre essa questão do perdão. Eu pretendo depois fazer um vídeo só tratando da questão do perdão e mostrando também o porquê as pessoas estão sendo levadas a um anti-evangelho quando elas acolhem, quando elas recebem, quando elas passam a entender o perdão da forma que Gedeuti tem ensinado. Então depois eu pretendo fazer um vídeo mais completo. Agora é só para você entender isso, tá bom, Xênia? Você não pode pedir perdão por outra pessoa. Não pode, porque é personalíssimo, depende de arrependimento. Você tem que se arrepender, tá bom? E aí no meu caso, por exemplo, você está sugerindo então que nós estejamos magoados ou ressentidos com alguém. Eu já falei isso diversas vezes, inclusive no processo em que eu fui testemunha de um processo criminal que a Maranata moveu contra o pastor Júnior Magalhães, eu fui testemunha. E os advogados vieram com essa mesma questão. Ah, você tem mágoa, tem ressentimento. Xênia, eu não tenho mágoa nem ressentimento de absolutamente ninguém, sempre fui muito bem tratado na Igreja Cristã Maranata. Então, não tenho por que
ter mágoa ou ressentimento de alguém. Se alguém está falando mal, se alguém está caluniando, se alguém está difamando, eu não estou nem sabendo. E mesmo que eu ficasse sabendo, você sabe o que eu faria? Por exemplo, quando eu fico sabendo que as pessoas, às vezes, elas vêm xingar aqui no canal, ou o Gedeuti fica lá com aquelas insinuações dele, você sabe como é que a gente faz? Nós perdoamos a pessoa, né, sabendo quem é, a gente perdoa. Ela não pediu perdão e você perdoa a si mesmo? Não, ela não pediu perdão, mas eu perdoo porque eu fico livre dela, entendeu? O perdão, ele funciona dessa forma. Você tem o perdão que é, como eu falei, ele é vertical. Então, quando você peca contra mim, você está pecando contra mim, você está pecando contra Deus, que diz que você tem que amar o próximo, né? E que você tem que amar, inclusive, o seu inimigo. Então, quando você faz o mal a mim, calúnia, difamação, você está pecando contra mim, você está pecando contra Deus. Só que em relação a mim, mesmo que você não tenha se arrependido, eu digo, eu vou perdoar, eu não vou perseguir, eu não vou processar, né? Ela caluniou, você não vai processar, eu não vou me vingar, nada disso. Então, da minha parte, eu interrompi esse mal que estava sendo produzido, estava impedindo a nossa paz. Então, a minha paz ela é garantia porque eu perdoei. Agora é o seguinte, é como eu falei, quando você peca contra mim, você peca contra Deus também, que diz que você tem que amar o próximo. Então, você está desobedecendo a Deus, está indo contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Então, da minha parte, né, você poderia ter se arrependido, eu poderia ter te perdoado, porque você se arrependeu. Se você tivesse se arrependido e me pedido perdão, e diante disso também se arrependido, olha, pedisse perdão a Deus, pronto, acabou. Né? Pecado que não é mais lembrado, cai no esquecimento. Agora, você não se arrepende, você não pede perdão a mim, você então, obviamente, você diante de Deus, você continua com esse pecado. Agora, você não tira a minha paz porque eu te perdoei, então você não tem que me pagar mais nada e nem eu estou atrás de você para cobrar mais nada, não estou te processando, não estou te perseguindo, não quero me vingar de você. Então, no horizontal, acabou, você não me deve nada. Eu não estou te cobrando nada, não é verdade? Eu perdoei, acabou, morreu. Da minha parte, eu tenho paz, estou desligado de você. Eu não vou precisar ficar amarrado com você num processo judicial aí 10 anos, lutando, te perseguindo, né, e lutando contra você. Não, acabou, perdoei, acabou. Agora, como você não se arrependeu, não me pediu perdão, então você ainda ficou com pecado em relação a Deus. Então, isso é um problema agora que é seu com Deus. Você não vai ter paz porque o próprio diabo ele vai usar isso para poder te acusar. Olha lá, a Xênia, ela caluniou, ela mentiu, ela deu uma informação que não era verdadeira, ela ofendeu o Solon. Então não é o Solon que está cobrando, é o diabo que está cobrando. Então você não vai ter paz porque o diabo vai ficar usando isso contra você diante de Deus, porque diabolo no grego é acusador, é aquele que vai ficar te acusando. Entendeu? Então, o perdão, ele tem essa questão. Eu fico em paz porque eu te perdoei. Mas você que não se arrependeu e que não me pediu perdão, você, embora não esteja mais sendo cobrado por mim, você vai continuar sendo cobrada pelo diabo, que vai continuar te acusando porque você ainda tem um problema diante de Deus. Ok? Então, você pode pedir perdão por Gedeuti? Não pode. Eu estou cobrando alguma coisa de Gedeuti? Eu estou processando Gedeuti? Estou processando Maranata? Estou processando algum membro da Maranata? Não. Então isso deveria servir para você como um indício de que eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento da Maranata. Eu apenas, se necessário, eu uso o direito de resposta. Por exemplo, a Xênia, então começa a dizer por aí, usa o canal do YouTube dela para dizer que eu sou, que eu roubei dízimos, ou que eu sou adúltero. Então, calúnia e difamação. Aí eu vou usar o meu direito de resposta. Não, a Xênia, o que ela está falando não é verdade, primeiro porque eu nunca roubei ninguém, nunca roubei igreja nenhuma e também não sou adúltero, pronto. Então a informação é falsa. E se eu tiver, então, como demonstrar isso, eu demonstro, acabou, morreu o assunto. Uso o meu direito de resposta, mas não vou perseguir ninguém por conta disso. A questão que envolve a Maranata é diferente, por quê? Porque isso não é uma questão de perseguição, já falamos isso milhares de vezes. Nós estamos apresentando a nossa visão sobre as doutrinas e sobre as práticas da Igreja Cristã Maranata, para que as pessoas que, por um acaso, elas estejam desinformadas, elas estão seguindo o Gedeuti, a liderança, o presbitério, elas estão seguindo como membros da Maranata
mas elas não tiveram a oportunidade de saber que aquelas doutrinas, elas são questionáveis. Então, nós apresentamos as informações para que, se a pessoa tiver conhecimento, ela tenha a opção de continuar seguindo essas doutrinas ou não. Não, eu não quero viver doutrinas que não são bíblicas, então eu vou procurar um lugar onde eu possa viver o evangelho do modo como ele foi apresentado por Jesus, de um modo genuíno, entendeu? Então nós estamos dando às opções o direito ao conhecimento para que elas próprias possam fazer as suas opções e as suas escolhas. Então isso não é uma questão contra a Maranata, é uma defesa que nós estamos produzindo para que as pessoas tenham direito ao conhecimento daquilo que nós entendemos que é o evangelho, da forma como Jesus o apresentou, ok? Então, você está perseguindo a Maranata? Não, a Maranata ela vai continuar aí, entendeu? Enquanto ela tiver dinheiro, e ela tem bastante dinheiro, ela consegue, né, estender aí a sua sobrevida aí por muitos e muitos anos. Mas agora, as pessoas podem não querer compactuar, não querer ser coniventes com nada que esteja contrário ao evangelho, e nós trazemos as informações, tá bom? Então é simples assim. O que mais disse a Xênia? A Xênia, ela diz o seguinte: se vocês são os mensageiros da verdade, bom, Xênia, o evangelho é a verdade. Então, quando nós apresentamos o evangelho, nós estamos apresentando o evangelho que é a verdade. Então, sim, nesse ponto de vista, nós somos mensageiros do evangelho quando nós apresentamos o evangelho com fidelidade. Por quê? Se eu estivesse apresentando o evangelho falseado, deturpado, aí sim eu estaria sendo um mentiroso, um falso profeta, né? Uma pessoa que realmente talvez até com outras intenções. Mas na medida que eu apresento o evangelho como ele é, sim, eu sou um mensageiro da verdade, tá bom? E agora, se você entende que nós estamos falhando na apresentação do evangelho, você tem que dizer então em que nós estamos falhando na apresentação do evangelho. Por exemplo, sobre o perdão. O nosso entendimento sobre perdão está errado? Então não condiz com o evangelho? Então você diz por que não condiz, apresenta os textos bíblicos para que nós possamos avaliar e de repente não é que nós estamos fazendo por mal, às vezes nós estamos errando por ignorância. Mas aí, se você nos ajudar mostrando, olha, não, perdão é só mesmo para os membros de uma igreja, de uma denominação. Mostra os textos bíblicos que confirmem, então, essa informação de Gedeuti, que perdão é só para irmãos, são só para as pessoas de uma mesma denominação, que não inclui pessoas que sejam, por exemplo, ex-membros da igreja. Mostra isso na Bíblia, de repente. Então, eu estou apresentando o evangelho errado e Gedeuti está apresentando o evangelho certo. Então, o Gedeuti, ele é o mensageiro da verdade e eu sou o mensageiro da mentira. Mas a gente gostaria que você, então, nos mostrasse e nos ajudasse nesse sentido, tá bom? Por enquanto, eu continuo achando que o modo como nós estamos apresentando o evangelho é o modo certo e por isso, então, o evangelho é verdade, então somos mensageiros da verdade. Então, a Xênia diz o seguinte: se vocês são os mensageiros da verdade, a ICM é abominável? Xênia, nós nunca dissemos que a ICM é abominável, nós dizemos que a ICM é uma seita. E pelo fato de ser uma seita, ela produz os resultados de uma seita na vida das pessoas, não só a Maranata, como qualquer outra seita, tá bom? Agora, se isso é ou não abominável, é uma outra coisa, é uma informação que você está acrescentando. Foi você que disse que é abominável, não fomos nós estamos dizendo que é seita. Seita produz alguns resultados que, ao nosso ver, são ruins, tá bom? Então, diz a Sheila, a Xênia, né? A ICM é abominável, que a ICM tem lobos. Veja, o lobo aqui é no sentido daquele que está infiltrado no rebanho, ele está disfarçado de ovelha, mas ele é lobo. Agora, sim, nesse sentido, o que acontece? Quando uma pessoa ela está no meio vamos dizer assim, dos membros da igreja, que é um corpo de Cristo, que é uma coisa mais geral, maior, e ela está apresentando ensinamentos que não condizem com o evangelho de Jesus, e elas estão enredando e fazendo as pessoas ficarem presas a um sistema onde elas ficam financiando um sistema que não está difundindo ou divulgando a verdade, e de repente essas pessoas estão se enriquecendo, estão tirando proveito disso. Me parece sim que isso aí é um lobo que está se aproveitando
das ovelhas. E Jesus disse que nós reconhecemos o falso profeta pelas suas obras. Então nós observamos as obras, tá bom? E daquilo que é possível a gente apresenta as informações para vocês, mas você mesmo julga, né? Mas se alguém realmente que está explorando o povo de Deus e usando a Bíblia, provavelmente isso aí é um falso profeta, sim. Tá joia? Então você diz, é abominável, tem lobos, falsos profetas e anticristo. O anticristo é aquele que prega uma mensagem que é contra Cristo. A mensagem que o Gedeuti apresenta, por exemplo, sobre o perdão, ela é contra a mensagem de Cristo. No nosso ver, ela vai no sentido oposto. Jesus diz para perdoar a todos e perdoar inclusive os inimigos. E Gedeuti diz, não, você só perdoa as pessoas que são da Maranata. Quem saiu não tem mais que perdoar, isso é para lá, é com Deus. Não é assim? E isso é contra Cristo. Isso é anti-Cristo, anti o Evangelho de Cristo, tá bom? Então, vocês querem abrir os nossos olhos de quem frequenta ICM? Orem por nós. Sim, fazemos isso. Você pensou que nós não fazemos isso? Nós oramos por todas as pessoas que porventura estejam enredadas em uma seita, inclusive na Maranata, tá bom? Então você continua. Se nós que fazemos parte da ICM somos cegos, enganados, iludidos, sim, nós acreditamos que vocês estão com a visão turva. Vocês não estão conseguindo perceber coisas muito simples e muito elementares. A exemplo dessa questão do perdão. Né? E então, nesse ponto, sim, nós entendemos que vocês estão enganados, né? Vocês enganados porque vocês estão recebendo uma informação errada, né? E isso causa uma ilusão. Você fica com aquela impressão de que está realmente fazendo a vontade de Deus quando não está. Então, é uma ilusão. E aí você diz, então, orem por nós. Sim, estamos fazendo isso. Você pensa que nós não estamos orando por vocês? Estamos sim, tá bom? Se era essa a sua preocupação, é só uma informação. E aí você continua, Xênia. Mas acreditem, vocês não são melhores e nem piores que GG ou de quem faz parte do presbitério ou da ICM. Veja, Xênia, nós nunca dissemos que somos melhores, tá bom? Nós sempre dizemos o seguinte, nós somos diferentes. Por quê? E diferentes em que sentido? Bom, eu nunca fui preso por ter sido denunciado pelo Ministério Público de desviar dinheiro da igreja, né? Eu também não tenho o hábito de mentir. Outro dia, você deve se lembrar, o pastor Amadeu, que é do presbitério, que você disse então que seria o caso aqui, né, que você acha que a gente é melhor do que as pessoas do presbitério. O Amadeu contou uma mentira com toda a convicção. Olha, nós temos um vídeo de uma mensagem nossa que tem mais de 1 bilhão de visualizações. Bom, por que ele nunca mostrou isso? Por que ele nunca provou? Ele só está lá no presbitério o registro. Por que ele nunca mostrou esse registro? Você acha que é possível que isso é verdade? Então, me parece que não é verdade, não é? Então, agora você quer me comparar então com uma pessoa que mente? Não, eu não vou me comparar com uma pessoa que mente, uma pessoa que é presa, uma pessoa que desvia dinheiro de igreja. Eu não vou me comparar com ninguém que tenha esse tipo de comportamento. Mas eu não estou dizendo que nós somos melhores, eu estou dizendo que sim, que em alguma medida nós somos diferentes, porque essas coisas nós não fazemos. Tá bom? Você vai ver aí que nós não mentimos no canal. Tudo que a gente fala, a gente procura demonstrar. Na medida do possível, colocamos um vídeo, né, alguma mensagem que possa nos ajudar a construir a nossa percepção e a demonstrar aquilo que nós estamos querendo dizer. Tá bom? Mas mentir, contar mentira, 30 mil pessoas entraram nas últimas semanas, essas coisas nós não fazemos não, tá bom? Então somos diferentes. Não somos melhores, mas somos diferentes. Então vamos lá. Então, todos foram destituídos da glória, sim. Todos os homens foram destituídos da glória de Deus e por isso Jesus veio para nos dar oportunidade de arrependimento, confissão, então, de sermos perdoados. Então, uma coisa é ser destituído da glória, a outra coisa é você não se arrepender, tá bom? Todos foram e todos têm a oportunidade de se arrepender. Alguns não se arrependem nunca, não é isso? Então, vamos continuar aqui, ó. A Xênia diz o seguinte, seita ou não, ou seja, para ela é indiferente se é uma seita ou se não é uma seita. A ICM tem servos do Senhor. Não, eu acredito o seguinte, que as pessoas que estão em uma seita religiosa, se elas não têm consciência, elas são vítimas, né? Elas estão servindo àquela instituição que, na verdade, não está apresentando o Evangelho de Deus, então,
não estão apresentando a vontade de Deus. E se elas não estão recebendo ali o entendimento correto sobre a vontade de Deus, é possível que elas estejam seguindo não a Deus, mas seguindo aos homens que estão orientando numa direção errada. Tá bom? Então, seita ou não é uma coisa indiferente. Seita é uma coisa muito prejudicial à vida das pessoas, porque desvia a pessoa do caminho do evangelho, aponta e faz as pessoas caminharem numa outra direção. Então, não é uma coisa que é indiferente. Tá bom, Xênia? Isso é muito sério, né? Então, a ICM tem servos do Senhor. Eu não consigo ver isso. Eu vejo pessoas obedecendo ali Gedeuti, estando debaixo da estrutura e das orientações de Gedeuti. Então, a Xênia diz, eu me considero serva. Sim, você se considera serva como qualquer pessoa que esteja em qualquer igreja se considera fazendo a vontade de Deus. Se você perguntar para o espírita, ele considera que ele está fazendo a vontade de Deus, que ele é uma pessoa que serve a Deus. Se você perguntar para o testemunho de Jeová, ele diz a mesma coisa. Para alguém que está na igreja dos Mormons, diz a mesma coisa. Então, enfim, todas as pessoas que estão nas suas igrejas ali, fazendo ali os seus rituais e as suas liturgias, essas pessoas se consideram, sim, fazendo a vontade de Deus. Tá bom? Então, e você, é lógico, você também não é diferente, né? Então, você diz aqui, Xênia, não sou perfeita, mas sei que Jesus é o exemplo a seguir, o único exemplo a se seguir. Bom, agora me parece, Xênia, que você é um pouco incoerente. Se Jesus é o único exemplo a seguir, o que você está fazendo então na Igreja Maranata, financiando as mensagens que Gedeuti está pregando, que é contra o Evangelho de Jesus? Ué, você diz que segue Jesus, mas vai numa direção contrária? Não me parece, tá bom, Xênia? Se você acha que realmente tem que seguir Jesus, então você tem que romper aí com o Gedeuti, não tem como. O Gedeuti está ensinando coisas que é contra Jesus, que é contra a obra. Está ensinando que as pessoas que saíram da igreja dele são inimigas, que são apóstatas, que apostataram da fé em Jesus. Xênia, isso é muito grave. A pessoa está sendo levada a fazer aquilo que Jesus abomina, né? Então, preste bastante atenção, tá bom? Aí ela diz o seguinte, a Xênia continua dizendo o seguinte, ele mudou completamente a minha vida. Xênia, todas as pessoas que entram em qualquer organização religiosa, elas têm uma mudança de comportamento porque elas vão se adaptar às regras daquela organização religiosa, seja ela qual for, seja uma igreja, seja uma seita, seja uma outra instituição, sei lá, de outra origem, mas as pessoas sempre têm algum tipo de mudança. Então, por exemplo, em todas as igrejas há regras que são boas, e isso muda a vida das pessoas. Então, por exemplo, assim, porque eles têm aquela regra moral ali dentro que deve ser obedecida. Vamos imaginar, ou regras que eles criaram mesmo. Então, vamos imaginar, na Maranata. Então, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode ir ao cinema e você não pode usar calça comprida. Tem esse monte de regra lá dentro, lá. Algumas são indiferentes. Isso aí, se você acha que usar saia você fica mais santa, não tem problema nenhum. É uma regra deles lá. Mas outras, por exemplo, fazem bem as pessoas. Por exemplo, quando eles têm a regra de que não se deve fumar, não se deve beber. Então, são regras que, embora não sejam bíblicas, você não vai encontrar isso em lugar nenhum da Bíblia, mas são regras boas. Né? Que você não deve usar drogas, são regras boas, são regras que mudam a vida da pessoa. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que ele usa drogas, que ele fuma, que ele se embriaga, que ele, sabe, e que ele tem uma vida promíscua, aí ele passa a frequentar uma igreja e ali as regras são essas. Não pode beber, não pode fumar, não pode se embriagar, não pode ir para uma festa, não pode ter uma vida promíscua. Só que ele foi ali para aquela instituição e ele gostou, ele ficou ali deslumbrado com aquilo, ele achou aquilo maravilhoso, ele gostou dos louvores, ele gostou das pessoas, ele se sentiu bem, ele foi acolhido, as pessoas se dispuseram a ajudá-lo. E ali, então, para ele poder ser parte daquele grupo, a regra é essa. Então, você não pode fumar, você não pode beber. Então, ele próprio, ele vai ser tomado de uma força, né? E é uma força que vem do grupo todo, e ele vai abandonar os vícios e os comportamentos que são ruins. Então, ele ali naquele ambiente, né?
mesmo aquilo, né? Você sabe, Xênia, as pessoas que participaram dos momentos ali que eles chamam de avivamento da igreja, alguns desses grandes líderes, eles fumavam charuto, fumavam cachimbo, né? Então, quer dizer, não, o fato deles fumarem não impedia que eles pregassem o evangelho ou que anunciassem que a salvação é por meio de Jesus Cristo, essas coisas, e que as pessoas se arrependessem dos pecados. Mas só que naquele tempo não havia essa compreensão de que o charuto ou o cachimbo fosse pecado, né? É lógico, mas faz mal? Faz mal. É bom se você tirar isso da sua vida? É ótimo se você tirar isso da sua vida, né? Isso é saúde sua, isso vai fazer bem para o templo do Espírito Santo, né? Você vai estar cuidando melhor do templo do Espírito Santo. Então, mas isso não impedia a mensagem do Evangelho e nem era considerado pecado. Agora, hoje, as igrejas elas têm essa regra. Olha, você tem que deixar o cigarro. Aí a pessoa deixa o cigarro porque ela quer participar daquele grupo e aquilo faz bem a ela. Agora, aquilo que Jesus quer mesmo e aquilo que ele disse com todas as letras que quer é o mais importante, né? Que é, por exemplo, você tem que entender o que é perdoar e você tem que perdoar, tá bom? Então, agora, você não fuma, você não bebe, você não sai, você não se diverte, você não tem uma vida promíscua, tá tudo ótimo, isso foi uma mudança na sua vida. Se você fazia tudo isso e agora você não faz mais, isso foi uma grande mudança na sua vida, mas você não perdoa as pessoas. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Há uma confusão muito grande entre perdão e consentimento. Quando nós perdoamos, nós estamos perdoando irmãos. O perdão é para irmãos. Os que não são irmãos, que foram nossos irmãos, eles vão se entender com o Senhor. Esse perdão, nós não precisamos de perdoar alguém que saiu. Por quê? Porque do consentimento do Senhor, o Senhor permitiu. Por quê? Porque não era dos nossos. Então nós temos que ter muito cuidado para não fazer essa confusão. O perdão está conosco, está com sua família, está com seus irmãos. É alguma coisa que o mundo tem lá as suas soluções. E nós temos o Senhor. Né? Você aprendeu a mensagem. Então, olha só, não adianta você ver as coisas boas que a instituição religiosa te ajudou, elas não são capazes de fazer você realmente ser uma seguidora de Jesus Cristo. Porque o seguidor de Jesus Cristo ele tem que ficar com a essência. E qual é a essência? A essência, primeiramente, perdão é uma coisa assim que não tem como ser negociada. Né? Você não pode desenvolver uma mensagem diferente daquela que Jesus trouxe sobre o perdão. Entendeu? Então, quando você diz, não, mas ele mudou a minha vida. Sim, você participou, passou a integrar a Igreja Maranata e eu acredito que muitas coisas podem ter mudado na sua vida. Se você tivesse um testemunho de Jeová, teriam acontecido coisas semelhantes. Mais algumas outras coisas, outras regras que eles têm lá, a questão da doação de sangue e tudo mais. Isso muda a vida das pessoas. Agora, não significa que uma pessoa esteja fazendo a vontade de Jesus Cristo com isso. Tá bom? Agora, se ele aprendeu a perdoar, se ele perdoa, se ele ama até mesmo os inimigos, né? Então diz assim, olha, aquele pessoal que saiu tem que ter amor por eles, ficar orando de jeito nenhum. A palavra do Senhor diz assim, nem constais sequer comais. Não entre na sua casa. Ah, mas e no meio da sua... Entra assim, entra pelo YouTube, pela sua curiosidade, e você traz para dentro da sua casa o mal. Tira isso. Agora, se ele aprendeu a perdoar, se ele perdoa, se ele ama até mesmo os inimigos, né? Se ele não faz mal a ninguém, se ele faz bem até mesmo às pessoas que o perseguem, aí a gente começa a perceber realmente que ele está seguindo a palavra de Jesus e não as regras de uma igreja. As regras de uma igreja podem produzir coisas boas na vida das pessoas, mas a palavra de Jesus produz salvação na vida das pessoas. E ninguém vai conseguir ser salvo, ao meu ver, se não entender a mensagem do perdão, tá bom? E o que a Xênia continua dizendo? Tendo heresias ou não, a ICM tem servos, ou seja, heresia é uma coisa indiferente para você,
né? Eu não acredito. A heresia, segundo Pedro, diz que isso é destrutivo. As heresias são destruidoras. Não é uma coisa indiferente, Xênia. Então, quer dizer, não importa se aqui tem heresia. Eu acredito que não, viu? Eu acredito que se isso é destruidor, Deus não está nesse negócio, não. Então, independente se você está dizendo, tendo heresias ou não, tem servos. Servos seguindo heresias. As heresias, elas te levam para longe de Cristo, para longe do Evangelho de Cristo. Elas mudam o Evangelho de Cristo. Então, é servo de quem? Servo de quem? Servo de Jesus, seguindo uma heresia que te afasta de Jesus, de Deus? E a Xênia continua. Servos do Senhor e não do presbitério da ICM. Não é o que parece. Nós temos um vídeo gravado sobre você está servindo a Deus ou aos homens na Igreja Maranata. Assista esse vídeo que você vai entender melhor isso, porque nós mostramos sim que a pessoa que está aí debaixo das orientações de Gedeuti está mais atendendo a uma ordem religiosa de uma denominação que Gedeuti é o dono do que servindo a Deus, tá bom? Mas dá uma conferida lá para você, porque é um vídeo mais extenso e eu mostro isso com mais detalhes, inclusive com textos bíblicos. O que mais que a Xênia diz? Ela diz assim, se o Senhor se apegasse ao pecado ou a uma heresia, jamais perdoaria a mulher adúltera ou o ladrão do lado dele na cruz. Xênia, agora você me deixou até assustado, né? Porque, veja, olha o que você diz. Então, Jesus não se importa com o pecado? É isso? Não. As pessoas, eles se manifestaram e eles manifestaram de algum modo o arrependimento. E Jesus, depois que ele perdoou aquela mulher, que ele livrou ela da morte, ele disse, vai e não peques mais. Entendeu? O ladrão, nós tínhamos 2 ladrões lá, não tinha um de um lado, outro do outro. Então, um falou contra Jesus e o outro poderia ter ficado calado, né? Agora, Jesus fez uma declaração positiva em relação ao ladrão que se posicionou em favor de Jesus, porque demonstrou que ele reconhecia que Jesus era uma pessoa que estava ali injustamente. Então, ele se manifestou. Há muitas pessoas que não se manifestam. Então, por exemplo, se o ladrão, tivesse lá blasfemando lá de Jesus e o outro tivesse ficado calado, Jesus ia falar o que para ele? Nada. Então, em tudo nós vemos a necessidade de arrependimento. Jesus, ele não está, vamos dizer assim, concordando com o pecado. Ele está apontando o pecado, dando oportunidade às pessoas de se arrependerem. Entendeu? Olha só o que você diz. Se o Senhor se apegasse ao pecado... Não, Jesus não concordou com o pecado da mulher. E Jesus também não disse para o ladrão lá que estava amaldiçoando, não, olha, apesar do seu pecado, eu vou te salvar assim mesmo, né? Nós já estamos aqui morrendo mesmo. Então, não tem problema não, pode continuar blasfemando aí que eu vou te salvar. Não, Jesus se manifestou em relação ao que demonstrou realmente que ele estava, vamos dizer, do lado de Jesus, tá bom? Então, dizer que Jesus não se importa com o pecado, né? Não se importa com a heresia, Xênia, e ela continua, não acredito que o Senhor vai levar em consideração para a salvação de algumas pessoas que frequentam a ICM, se a ICM é seita ou se comete heresias, ou seja, você acha que é irrelevante. Você pode estar praticando o pecado, apoiando o pecado, apoiando quem ensina o anti-evangelho e você acha que Deus não vai levar isso nada em consideração, isso não tem problema nenhum. Xênia, olha só, as pessoas que estão ali por ignorância, isso vai ser levado em consideração, a pessoa não sabia. Ela não sabia que ela estava ali financiando um anti-evangelho. Agora, a partir do momento que ela tem consciência de que aquilo que está ali é heresia, que aquilo ali é uma seita, se essa pessoa ela não se posicionar, eu não acredito que ela vai ter argumentos diante de Deus para dizer, Senhor, eu estava lá, estava vivendo essa doutrina aqui que era contra tudo que o Senhor falou. Senhor, mas não leve isso em conta não, né? O Senhor é amor, olha, mas você nem se arrependeu. Ô, Xênia, tá difícil de concordar com você aqui, tá? Vamos lá, ela está concluindo. Acredito que o critério dele é diferente do nosso e o amor dele é acima do nosso entendimento. Verdade, Xênia, o amor de Deus é grande. Por isso Deus mandou Jesus. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que a pessoa precisa fazer? Somente isso. Se arrepender dos seus pecados, confessar e pedir perdão a Deus. E ele vai, então, alcançar a salvação. Olha o grande amor de Deus aí. Agora, você está querendo dizer que o grande amor de Deus, então, ele não vai levar em consideração a questão do arrependimento? Então, para que Jesus veio? Né? A pessoa não precisa se arrepender, ela não precisa, então, confessar, ela não precisa pedir perdão. Então, para que Jesus veio?
Se Deus ama todo mundo, vai salvar todo mundo mesmo. Não precisava de Jesus ter vindo, concorda? Mas Jesus veio para morrer no seu lugar, porque aquele que pecasse é que deveria morrer, mas ele morreu no lugar do pecador. E você depois de se arrepender, depois de reconhecer o seu erro, depois de confessar o seu pecado e pedir perdão, fazendo então esta menção, olha, Jesus morreu no meu lugar, para que o meu pecado fosse perdoado, você é perdoada e a salvação se estabelece. Se Deus é assim, dessa forma que você falou, então não precisava de Jesus ter vindo, não é verdade? E a Xênia continua e ela complementa assim: enfim, é só uma opinião, independentemente de qualquer coisa, o Senhor quer nos salvar. Sim, Xênia, o Senhor quer salvar a todos, mas as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Elas precisam abandonar o pecado. Elas precisam deixar de apoiar o mal, entendeu? Elas não podem estar tendo consciência de que alguma coisa é errada, que alguma coisa não é certa e ficar apoiando aquilo. Elas precisam se arrepender. Então, Deus quer salvar a todos. Mas as pessoas, o mínimo que elas têm que fazer é se arrepender. Xênia, você está na Igreja Maranata, você às vezes pode dizer assim, não, mas eu não... Eu sei que Gedeuti está falando algumas coisas que são erradas, mas, isso é ele, eu não tenho nada com ele vai se acertar com Deus. Não, Xênia, ele é um porta-voz de todos vocês. Vocês estão financiando ele para poder trazer aquela mensagem. Você não tem nada a ver com ele? Sim, se você trabalha, você está dando seus dízimos, então você está proporcionando que ele tenha aquele palanque, toda aquela estrutura lá para ele pregar a mensagem errada dele. Não, mas eu não dou dízimo. Tá, mas você está trabalhando aí, sendo voluntário, você está ajudando a manter essa estrutura, onde outras pessoas estarão aí entregando seus dízimos para poder financiar o que Gedeuti está fazendo. De uma forma ou de outra, você estando aí, você está financiando esta mensagem que Gedeuti está trazendo, que a nosso ver é uma mensagem contra o Evangelho de Jesus Cristo. Se você está aí, você é parte disso. E parece que você não é ignorante, você tem conhecimento disso. O que eu acho que é um pouquinho pior na sua situação, tá bom? Mas, Xênia, eu espero ter conseguido esclarecer algumas coisinhas para você. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.